A Casa Verde, fim para aqueles que escapam da racionalidade extrema em O Alienista de Machado de Assis, traça ou busca traçar, ou melhor ainda, retrata com ironia a tênue linha entre a sanidade e a loucura. Simão Bacamarte, o alienista, médico psiquiatra, fundador do sanatório, protagonista do conto, racionalista, íntegro com as suas convicções e com a ciência, busca com obsessão a perfeição mental que, paradoxalmente, o afasta da própria humanidade. A obra do gênio da literatura brasileira, contemporânea ao Capital de Karl Marx, questiona os padrões de normalidade e nos convida a refletir sobre a nossa própria condição social, aos padrões que adotamos e consideramos normais. Olhar com reparo aquilo que consideramos ordinário é provavelmente um exercício mais complexo do que compreendermos o extraordinário, aquilo que sai do jugo comum. O sistema pelo qual somos abarcados, que pouco considera nosso caráter, que antes trabalhava a máquinas de vapor, hoje nos carrega e cobra na velocidade das fibras ópticas dos satélites. Voltar o olhar para a cama em que estamos deitados, ao picadeiro onde nos exibimos, para regras veladas que ditam as nossas vidas, é fundamental se quisermos entender, sem distorções ou distopias, a nossa real condição de existência. Só assim podemos dar um passo adiante, para fora da nossa Casa Verde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto. Estamos começando mais um Conversa Sem Curva, diretamente dos estúdios na TVT, aqui na Avenida Paulista. Hoje recebemos uma convidada que vai nos ajudar a entender como funcionam os cabrestos econômicos que nos conduzem e como fomos normalizando esse sistema que é, no mínimo, controverso com a nossa natureza. Como os dados econômicos vão tão bem e isso não se reflete na aprovação do governo, tudo se resume à má comunicação, como o cenário global repercute no preço dos alimentos na quitanda aí do lado da tua casa. Para falar sobre isso tudo e muito mais, recebemos uma historiadora formada pela Universidade de São Paulo, professora, mestre em História Econômica, com a dissertação A Financeirização do Meio Ambiente, o caso do mercado de créditos de carbono. Ainda defendeu o seu doutorado em Desenvolvimento Econômico na Unicamp, com a tese A Ciranda Financeira no Brasil, Gênese, Trajetória e Acumulação Rentista. Para amarrar esse repertório de conceitos, atualmente está finalizando o curso de Filosofia na USP. Entre uma coisa e outra, ainda mantém desde 2018 o videocast Canal Marx, onde apresenta o método e a obra de O Capital, tintim por tintim. Seja muito bem-vinda, professora Ana Paula Salviati. Como vai? Muito bem, muito obrigada Honrado pelo convite. em recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Eu estava curioso para conversar com você, para entender algumas coisas que andam acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu, saindo de casa agora, a moça que trabalha com a gente, ela me pediu um café. Eu falei, claro, eu tenho um café do MST da Dona Cecília, que, aliás, você vai ganhar um hoje também, orgânico, livre de venenos, agrotóxicos, com gostinho de democracia e reforma agrária. Hoje você ganha o melhor café de todos. Mas ela me falou, nossa, Ernesto, como o café está caro. Sim. Isso está na boca do povão por aí. Eu queria te perguntar, por que o café está caro? Olha, Ernesto, tem a resposta tradicional que a gente vai assistir em qualquer programa com um analista econômico, né? Vai falar que o nosso câmbio está desvalorizado e o mercado internacional está consumindo muito café. Mas existem mais desdobramentos que a gente pode analisar a partir daí. Eu já aviso que, infelizmente, a demanda do mercado internacional por café já está pressionando, já se prevê um aumento para os próximos 2 meses do café. Vai subir mais. Vai.
Notícia boa. Ótimo, ótimo. Como faremos? Mas se a gente for analisar de longo prazo, pelo menos desde 2000, nós trabalhamos com o agronegócio como um grande estruturador da economia brasileira. Né? Ele se transformou, ele foi absorvido como a âncora que vai trazer moeda forte para o país. Né? Isso foi consistente durante o boom das commodities. Isso já não é tão grande, eloquente os dados que estão sendo fornecidos pelo agronegócio para o saldo da nossa balança comercial. O saldo da balança comercial é todos os recursos que são que entram, que são exportados e importados pelos diferentes setores, né? O comércio, a indústria, o agronegócio. Então, assim, tudo isso para dizer que o setor do agronegócio, que não é o setor que produz o nosso café do MST, é um setor que tem capital financeiro investido, que tem apoio estatal, que tem maquinário, que tem fertilizante importado, tem todo tipo de insumo. Esse é o agronegócio. É um dos setores que mais tem moleza com os impostos e incentivo. Está correto isso? Está correto. Se a gente for pensar, desde a gênese do agronegócio, que foi feita lá em 65, ou seja, é um pacto da ditadura militar que estabelece o agronegócio, a ideia é fomentar por todos os lados. Então, não paga imposto de renda, não paga, pelo menos naquele período, não pagava imposto de renda, a taxa rural também é uma piada. Aí nós temos a Lei Candir, em 96. Então, assim, além dos subsídios de entrada, nós temos os subsídios de saída também. São o preço mínimo, a lei do preço mínimo continua. Né? Nós temos crédito subsidiado, nós temos financiamento. No ano passado, né, se a gente contabilizar títulos de todas as linhas de financiamento do Plano Safra, foram 500 bilhões para esse setor. E esses caras, eles ainda querem dar golpe, parte deles, né? Que coisa mais doida. De novo, se a gente for olhar, né? Ontem eu estava dando aula exatamente sobre isso. Então, é uma felicidade estar aqui, né? Eu estava falando sobre agronegócio com os alunos. E antes para costurar e chegar nessa aula, eu apresentei um pouco de Florestan Fernandes, Capitalismo Tardio, que raios de Revolução Burguesa foi essa que a gente teve aqui. Né? E se a gente fala de ditadura militar, né, da nossa modernização conservadora, ela foi um pacto por cima, né? Assim como a nossa Revolução Burguesa, que só fez a revolução da política. A manutenção... Estrutura nenhuma. Cultura escravocrata, o mais tradicional e violento possível, né? Então, essa é a tradição que se procura perpetuar, tradição de violência. Então, quando a ditadura militar ela dá o golpe na cidade com a classe média e, de um lado, com o setor da construção civil e o pacto da oligarquia rural, né? Mas do sul-sudeste, apoiando a ditadura militar através do latifúndio, porque é uma resposta contra a oligarquia. O golpe, na verdade, ele não é um golpe militar só. Civil-militar, perfeito. Né? Que conceitualmente é importante a gente falar sobre isso, sim, né, professora? Se faz, tem toda uma base social ali que está sendo incrementada, né? Então, é uma farsa o que a gente assiste repetidamente, né? Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente não pode esquecer que o maior movimento social daquele período de 64 é a Liga Camponesa, que tinha acabado de conseguir com o Jango os direitos dos trabalhadores rurais. E aí toma o golpe. Né? Então, é um bloco, é um setor econômico muito beneficiado, se é que algum dia deixou de ser, porque é a base da nossa trajetória desde a colonização. Então, assim, qualquer mobilização que foi feita num sentido mais de ampliação, de distribuição de renda, qualquer minúcia feita nesse sentido incomoda. Né? Mas, voltando à pergunta do café, então, é um setor que é movido
pelo mercado externo, não pelo mercado interno. E isso a gente sabe, porque o nosso café não é tão bom quanto o vendido lá fora. Sim. Nós não consumimos o melhor café. Já está se espalhando pelas redes que agora nós temos a oportunidade de tomar sabor café. Pois é, eu vi essa. Os caras inventam Os umas caras, boas, né? E sem reduzir o preço. Né? Então, nós temos redução do produto, nós temos produtos de má qualidade, tudo porque é o mercado externo. Sim. Então, tem toda uma questão de que se você ganha em dólares com uma moeda desvalorizada, Ernesto, pessoal, se a moeda que eles vendem lá fora é o dólar, e o dólar, para quem está aqui dentro, está muito desvalorizado, então eles estão ganhando quase 6 vezes mais se eles venderem lá fora. Então, eles não vão vender aqui para dentro. Então, e aí a demanda sendo maior, né, você Isso. tem uma alta do preço naturalmente. Exatamente. Porque a gente não tem uma política, né, a gente não reestruturou ainda uma política de manutenção de estoques públicos, né? Tem tudo isso que pode ser feito para garantir um preço menor, para reduzir a inflação, etc. Quando a gente fala sobre o debate polarizado que está, né, em moda no país há algum tempo, e eu particularmente sou favorável à polarização, acho importante a gente ter um país que você tem, né, linhas ideológicas diferentes, mas de uma forma intelectualmente honestas. Sim. E a gente tem muita dificuldade de fazer alguns tipos de debate, porque é muito simples para a extrema-direita, que eu tenho acompanhado nas redes, fazendo uma campanha enorme dizendo que os alimentos estão caros, e, de fato, o café, por exemplo, como a gente falou, está caro. Agora, para eles é muito fácil explicar uma frase. Está um absurdo, preço Lula ladrão. Pronto. Nós temos que analisar toda a história, né, e posicionar o agronegócio, o mercado internacional. Sim. É uma tarefa muito difícil, né, É uma tarefa inglória, né? Inglória, Mas a direita, né, ela trabalha com senso comum. Sim. Né? O mais fácil, né, é a história mais simples possível, né? Sim. E é interessante que eu lembro, como se fosse agora, enquanto você fala, Ernesto, daquela imagem das pessoas pegando carcaça de ossos Sim. dentro do caminhão para poder ter algum sabor o alimento delas. E isso não foi no governo do PT, isso foi no Sim. governo Bolsonaro, né? Sim. E então, assim, a gente não pode esperar uma honestidade intelectual, né, dessa direita, dessa extrema-direita organizada nas redes sociais, né? Então, é sempre um discurso que não se compromete com a realidade. E a gente tem essa obrigação de se comprometer com a realidade. Sim. E aí vem a nossa tarefa de, olha, então senta aqui, vamos tentar falar do café. O café não foi feito para a gente consumir, por mais que o Brasil seja um dos maiores, se não o maior produtor de café do mundo todo. Por isso que eu tomo café da dona Cecília, né, do MST. Professora, a gente fala muito de investimento na educação. Sim. Porque a educação transforma o cidadão e a cidadã, e é a partir daí que a gente consegue avançar enquanto sociedade. Eu sou de acordo, o que a gente está conversando aqui mostra que para você ter esse entendimento, né, você precisa estudar. Você está me dando uma aula aqui, espero que para os nossos telespectadores também. E a educação, né, como o mestre Paulo Freire dizia, né, e ele tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte, que não basta ensinar como funciona o sistema de produção do vinho. Você precisa ensinar isso, mas também ensinar por que quem trabalha, né, lá na lavoura, por que ele trabalha, quanto que ele ganha, quanto que ganha, né, o dono da vinícola, Sim. qual foi a forma que ele adquiriu aquelas terras, né? Então, é uma tarefa muito difícil. E quando a gente fala de investimento em educação, eu me lembro que o número de criação de vagas em universidades, né, gratuitas, a Universidade Federal,
que os governos do Lula, 1, 2 e mesmo da Dilma, que foi um absurdo, né? Nunca, aliás, se construiu mais vagas, né? Abriu-se mais vagas do que em 502 anos. Sim. É um dado, mas insuficiente. Sim. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que da mesma forma que em 64 a direita, a extrema-direita, os empresários se uniram a uma parte das Forças Armadas para produzir o golpe, é o que aconteceu agora de novo. Está correto esse raciocínio, professor? Tá, sim. Se a gente for pensar que existe toda uma forma de coesão, né, entre a elite econômica, a elite política, né, se a gente for usar o jargão, a elite burguesa. É tradicional que ela faça esse casamento com as Forças Armadas, com as forças policiais, com o guardinha da esquina. Então, são dois blocos, né? São duas classes. Né? São as Forças Armadas, é o partido da violência, digamos assim. Desde o cara que acha que tem direito a chegar, te abordar de uma forma mais truculenta na esquina, até as Forças Armadas. Então, esse é um bloco. Segurança do shopping. Segurança do shopping. Né? O segurança do metrô. Uma autoridade em cima de você assustadora. Isso, o segurança do metrô que asfixia o cara porque ele pulou a catraca e mata. Então, a gente tem o partido dessa violência, essa classe, e nós temos a classe dessa oligarquia econômica, uma aristocracia burguesa, né? Então, esse casamento é um flerte contínuo. Da MET mesmo. Né? Da MET. Só que quando a crise aperta, né, uma crise como foi, né, em 2015, né, a gente tem uma crise política, uma crise econômica, uma crise institucional. Então, na hora que aperta, ao invés de perder o rumo da situação, o pacto de elite se sequestra essa figura de autoridade que é exercida pelo poder militar e fala, ó, você segura a onda aí em cima, enquanto a gente organiza aqui embaixo, a gente toca os nossos negócios. Então, a entrada do Temer, a entrada do Bolsonaro, a possibilidade de um golpe que foi... E eu não vejo ela completamente fora do horizonte, inclusive, ela está aí ainda ronda como uma forma de manter a estrutura social que a gente tem. É isso. Professora, eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, pois pode não, ser? Claro. Muito bem, você não saia daí, que tem mais. Daqui a alguns segundos a gente está de volta. De volta, mas antes de voltarmos para o nosso bate-papo filosófico, econômico, deixa eu dar um recadinho para você, um lembrete para vocês todos e todas aí. Nós temos encontros marcados aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite, todas as segundas às 8 da noite. É um programa inédito aos domingos e outro também inédito às segundas, combinado? Avisa aí seus amigos, seus parentes, o pessoal todo o pessoal que você gosta. Se você gostou do programa, avisa esse pessoal. Se você não gostou, indica para os inimigos para deixar eles bem irritados, tá bom? Para acompanhar a gente é muito simples, na Grande São Paulo, basta sintonizar no canal 44.1 da Antena Digital, no ABCD Paulista pelo 512 da Claro TV. Estamos também em parceria com a TV Conde Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou você pode nos assistir a qualquer momento na palma da sua mão pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br, tá certo? Bom, vamos lá. Ana Paula, querida, você sabe que esses papos acabam sendo muito filosóficos, né? E eu gosto muito disso, sabe? E a gente recebe alguns feedback do pessoal, o pessoal fala, cara, eu adoro ouvir o Conversa Sem Curva, porque vocês aprofundam e conseguem traduzir, né, coisas complexas com coisas bem, né, de uma forma muito tranquila. O Frei Beto esteve aqui, ele falou, o Frei Beto ele tem umas vinhetas, né, que ele fala, que são muito poderosas, exatamente. Uma das que ele falou aqui, que
eu acho maravilhosa, que ele diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Né? Eu acho isso tão espetacular e tão profundo e filosófico. Né? Então, e o nosso papo, ele vai sempre por aí. Eu estou adorando conversar. A gente falou sobre o preço do café. Você fez uma explanação maravilhosa e muito fácil da gente entender. Essa polarização traz, mostra um afeto que é o ódio. Né? Que eu coloco o ódio dentro dos afetos. E isso mexe muito com a população. E a gente observou já na penúltima eleição e agora essa eleição para prefeitos também, que a classe mais desfavorecida, mais vulnerável, embarcou no discurso da direita. Sim. E a economia foi ponto central. Essa questão do empreendedorismo, da liberdade, essa conversa liberal. Como é que você analisa isso, professora? Tem várias... É uma coisa que eu tenho tentado elaborar também, né? Se a gente for pensar na contribuição do Singer, do André Singer, filho do Paul Singer, quando ele escreve, né, os sentidos do lulismo, ele vai propor para a gente que o Lula, antes da eleição, é um Lula da classe média urbana, né? Dos professores, dos sindicatos. Quando ele ingressa no governo, ele vai redesenhar o pacto de classe dele e vai se associar com a classe C e D, né? Deixando essa classe média urbana mais de lado. Sim. E a leitura do Singer vai nesse sentido. A classe C e D é uma classe conservadora. E aí ele faz todo o jogo com o lulismo, com o bonapartismo, porque o Bonaparte, lá no Dizer de Brumário, ele faz o elo dele, o que faz o Bonaparte se sustentar eleitoralmente é o apoio que ele tem do campesinato conservador. Tá. Então, ali, muito sinteticamente, o Lula está fazendo esse ele faz essa liga, né? Ele faz essa junção com essa classe completamente desfavorecida. Tá. Eu sempre lembro um professor que contava para a gente assim, olha, para vocês entenderem, funciona da seguinte forma, na reabertura da redemocratização, um militante do Partido Comunista, ele foi panfletar numa periferia muito depauperada de São Paulo. E distribuindo os panfletos, a história, a historinha conta, a carochinha conta que na hora que ele foi entregar o panfleto para uma senhora, a senhora negou, muito brava. O diálogo é o seguinte, senhora, mas por que a senhora está brava? A senhora não tem nada aqui, né? Ainda aquela favelização de madeira, sim, né? Aí ela responde, mas um dia eu vou ter. E quando eu tiver, eu não quero dividir com ninguém. Então, e essa anedota fica sempre rondando um pouco a minha cabeça. Então, tem um pouco dessa ligação com esse grupo social muito vulnerável, depauperado, né, que quer conservar o máximo por uma questão de sobrevivência. E tem toda uma dinâmica que eles não se fazem representar politicamente porque eles estão numa situação de tamanha vulnerabilidade, tamanha dissociação, que eles não têm essa formação política, porque a ditadura militar fez muito bem o papel dela de destroçar, sim, toda a organização política. Vale a pena sempre comentar que quando um jornalista vem a público dizer que a nossa ditadura foi ditadura branda, matou poucas pessoas, sempre me vem uma Hannah Arendt, um Agamben falar que se você achar que os campesinos, que os indígenas são completamente cidadãos de segunda classe, ok. A gente tem aí por baixo de 8 a 9 mil indígenas mortos, sim, fora a população rural. E a gente tem violência urbana muito grande durante a ditadura militar. Então, o movimento negro, ele é todo desestruturado em boa parte, agredido, violentado.
Então, é uma camada da população que não tem essa organização social, não se faz organizar politicamente, e há toda essa correlação entre o Lula e a classe C e D. Né? Então, o Bolsa Família, a expansão do Bolsa Família, o primeiro membro da família que entra na universidade, ele teve esse gap de 2 mandatos, né? Para ver isso acontecer. Só que, de alguma forma, durante os governos do PT, a ideia de que não foi o governo, fui eu mesmo que consegui, por mérito próprio, já estava ali incluso. Então, outro elemento interessante que o Singer traz é que uma característica dessa classe que foi feita a organização lulista é uma classe que ela não tem, ai, me fugiu a palavra agora, me fugiu a palavra. Não há problema. Estava tão bonitinho falando. Adoro, professora. Adoro, estava tão bonitinho falando. Estava tão bonitinho falando. Eles são conservadores e eles têm, puxa vida, agora me fugiu, mas é um... Eu adoro o André Singer, sabia? Eu adoro. Ele foi porta-voz do governo, né? Foi no primeiro governo Lula. No governo Lula. Foi no primeiro governo Lula. Enquanto você vai se lembrando aí, eu queria só... porque quando... A primeira vez que você falou do André Singer, quando eu me lembrei que ele tinha sido porta-voz, eu pensei o seguinte, cara, como o Lula tinha no entorno dele cabeças tão pensantes no primeiro mandato dele. Sim. E depois eu queria falar com você sobre isso, mas segue o teu raciocínio, por favor. Olha, é uma classe que não entende que o governo, quando a gente fala, né, da coisa que foi muito ligada ao movimento neopentecostal, né? Quando essa classe C e D sobe por mérito, ela não identifica no governo, né, essa forma de arbítrio, né? Então a gente já começa a ter um afastamento que lembrei. O que o Singer vai lembrar para a gente é que não existe uma... Vou falar um palavrão, porque eu Por favor. Falo, esqueço, que eu acho que eu tô nervosa. Eu adoro os palavrões, eu vivo falando, né, que o palavrão ele é o extremo, né, que você usa para ilustrar mesmo. Então você fica à vontade. Vocês desculpam. Imagina, professora, imagina. Eu falo do Singer e esqueço. Tem uma questão, vocês me perdoem, gente. Fique tranquila, professora. Enquanto isso, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Você pode perguntar o que você quiser. Eu fico preocupado que eu fico te fazendo esquecer mais ainda. Parece praga. Eu falo André Singer, eu esqueço que eu ia falar. Mas quando você falou do André Singer, eu pensei, né, eu fiz esse raciocínio, porque eu acho que o resultado, aliás, o residual negativo para nós no campo progressista... Sim. É o afastamento da base. Sim, né? Sim. Por favor, se você se recordou... Pode continuar. Não, eu acho que é essa questão, essa ascensão dos neopentecostais e etc., que foram... Antes eu andava muito no ABC Paulista, porque eu morei lá. Você andava nas periferias, você tinha o MOVA, você tinha o EJA, você tinha vários programas de alfabetização, de educação para jovens e adultos, como o EJA. Sim. E, aos poucos, isso foram desaparecendo e aparecendo igrejas. Sim. E essa relação, inclusive de uma perspectiva da educação, passou a ser terceirizada, inclusive por prefeituras petistas. Sim. Né, que terceirizaram creche... Por exemplo, eu olhava isso e falava, gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ernesto, obrigada, porque, né, finalmente, a ideia é que o lulismo como forma de governo, ele é completamente desmobilizador. Sim. Ele teve até 80%, mais de 80% de aprovação, e ele nunca se utilizou desse trunfo. Esse capital, sim, né? Mas a ideia era, olha, eu não estou utilizando. Olha como eu posso fazer o pacto de classe. Né? Mas ele desmobiliza, né, até a base social
que ele próprio não se articula diretamente com ela. Sim. Essa classe C e D não é articulada e a base social articulada também é desmobilizada. Então, assim, muito se ecoa por que as pessoas não vão à rua, mas são décadas de desmobilização. E essa coisa de terceirizar é muito interessante, né? Você vai... É uma forma... É uma tentativa de fazer uma condução entre os extremos, né? Que a gente está falando, que a sociedade é polarizada. Uhum. Aberta ou fechada, ela é polarizada. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, o governo Lula, ele tenta fazer essa mediação impossível. Sim. Né? Olha, eu sou o único que pode falar de uma forma pacífica com os dois extremos. Sim. Eu tenho capital social, mas não utilizo, então, por isso... me mantenham aqui, que eu sou o pacificador social. Sim. Né? Mas... isso vai dar ruim. Já ruim. Deu, e vai dar ruim. Hoje de manhã, eu estava falando com a minha companheira e, incrivelmente, a gente falou sobre isso. Quando eu vejo as pessoas, mesmo do campo progressista, atacando o professor Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, eu penso, cara... eu não consigo desqualificar o Fernando Haddad, fazer uma crítica que desqualifique a figura dele, porque eu tenho absoluta confiança na firmeza ideológica, na clareza que ele tem. Agora, isso só nos mostra o quanto o Brasil está lascado, né? Porque o campo progressista, um governo, né, que a gente sabe que houve uma coalizão de vários partidos da direita, né, talvez 2022, eu mesmo tinha um discurso, falou, a gente pode vir todo mundo, né? Eu quero todo mundo que seja democrata, que a gente enfrente a extrema-direita, né? E hoje eu digo, eu penso, eu estava certo, porque você imagina o Bolsonaro ser reeleito em 2022. Sim, ainda mais com a ascensão do Trump. Né? Então, assim, hoje em dia eu falo, cara, a gente acertou muito. Agora, nós precisamos fazer uma leitura, na minha opinião, uma análise da conjuntura de uma forma honesta, sim, politicamente, intelectualmente. Então, quando, né, você fala desse afastamento, que é uma crítica que eu faço, esse afastamento, que muita gente fala, olha, o PT largou as bases e etc. É uma retórica, ok? Agora... nós temos que olhar com lupa e entender o que é isso. Eu sei que o final da conversa com a minha companheira, que aí é um fórum muito íntimo, né? Mas eu vou dizer aqui que só uma revolução popular resolve isso, não há conciliação de classe. Né? E eu queria que você falasse sobre isso, professor. Eu acho que trazer essa questão do grande pacto, né? Vem todo mundo aqui, né? E é interessante que quando a gente está... e aí a gente chega à conclusão que quando a gente precisa realmente alargar ao máximo o espectro democrático, às vezes a democracia dentro desse nosso Estado, esse Estado moderno, esse Estado burguês, é fazer associação com o liberal, sim, o liberal democrata, fazer um neoliberalismo civilizado. Será que isso é possível? Né? E aí, então, as críticas ao governo, as críticas ao Haddad ficam francas, porque a chance de você fazer um neoliberalismo civilizado tendem ao zero infinito. Sim. Né? Então, você vai... essa coisa do da reformulação do teto de gastos, sim, e o reajuste fiscal que vai impedir que você faça a manutenção dos ganhos acima da inflação, da forma como nós estávamos fazendo, a possibilidade de reduzir, aventar a possibilidade de reduzir valores para a saúde, educação, Bolsa Família, no governo do PT, pelo amor de Deus, né? É uma coisa que, conforme a gente vai desenhando as possibilidades de impedir, fazer um dique contra a extrema-direita, mas esse dique tem que rebaixar tanto, porque aí, no final das contas, sim, o cara vai falar, mas eu vou votar no PT e ele vai fazer um governo parecido com o PSDB, então sim, eu vou votar no cara diferente, sim, eu vou votar no Bolsonaro. Que eu acho que esse fenômeno foi o mais decisivo na eleição de 2018.
Eu ouvi muito amigo que eu dizia, cara, vocês são loucos, como é que vocês vão votar no Bolsonaro? Ela falou, é bom a gente pôr um doido aí, porque a gente também está cansado, sabe? É a mesma coisa, né? O famoso efeito todo mundo é igual, né? Aí a gente, brasileiro, elegeu o Collor, né? Foi assim, sim. O caçador de Marajás, sim. Né? Primeiro presidente eleito depois da redemocratização, e foi o que aconteceu. Aí aparece o Bolsonaro, que é um outsider, outsider insider, né? Desde a redemocratização ali, sim. Dentro do parlamento. Então, mas essa forma de mastigar por dentro no legislativo, a política, é típica da direita. Sim. Né? E aí ela se apresenta como alguém de fora, alguém que não faz política, como se fazer política fosse algo degradante, sim. Algo que fosse desonesto. Sendo que quem é desonesto e não transparente são eles. A única sim. Forma que a gente tem de garantir o mínimo de transparência é através da política. Mas quem acaba desovando todos os males da sociedade em cima da política é a direita, que vai se apresentar como um trunfo contra tudo que está aí. Porque se você faz política dentro dessa quadratura neoliberal, você está cedendo o tempo todo. Ah, não, a gente tem que fazer o ajuste fiscal, mas tem mesmo. Mas precisa, você já pensou em falar socialmente do que se trata? Né, a questão da lei de responsabilidade fiscal, por que não sobra dinheiro? O governo gasta muito? É verdade que gasta muito? Eu não acho que gasta muito, eu acho que gasta pouco. Né? Tem como o governo falar que o Banco Central, quando faz política monetária, ele está gastando trilhões em operações compromissadas? Tem como. Mas fica essa coisa, não, mas o mercado... Então, assim, por quê? Porque não mobiliza a base social. Sim. Então fica nesse gato e rato, eu sou obrigada a concordar com a sua esposa. Sim. Uhum. Né? O problema é que na hora do vai ou racha, vai ser um Deus nos acuda, e tem que ser. Né? Agora, como eu disse antecipadamente, quando você comentou, eu não acho que a possibilidade do golpe da extrema-direita ficou completamente fora do horizonte. Né? Professora, você é obrigado a interromper o nosso bate-papo. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, mas a gente está de volta já. Tá Pode bem, ser? Tá ótimo. Sai daí não, a gente está de volta já. De volta para o terceiro e último bloco do Conversa de hoje. E mais de que depressa, vamos para as nossas dicas culturais. Véspera de Carnaval, nossas dicas culturais só poderiam ser sobre folia, não é mesmo? Brasil afora, milhares de blocos invadem as ruas com muita música, animação e alegria. A gente fica indignado com a violência, critica a extrema-direita, questiona decisões políticas, mas também pode e deve celebrar momentos como o Carnaval. Como eu já falei várias vezes aqui no Conversa Sem Curva, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, aproveite. Essa que é a maior festa popular e democrática do nosso país e do mundo. Você ainda não sabe para onde ir, então pega essa dica aqui no site blocosderua.com. Você consegue selecionar a sua cidade e ver a programação dos blocos de acordo com dia e bairro. Lembrando que os blocos de rua são gratuitos, é só ir e se divertir. Para quem é de carnaval, aproveite a folia com segurança e responsabilidade e lembre-se sempre que não é não. Bom, e agora a dica é para a criançada, ou melhor, para toda a família. Feira Esquerda Livre, que aliás é muito bacana, eu já fui várias vezes. Mandar um beijo aqui para a Mari, que é a companheira do Gustavo, nosso redator aqui, que tem uma loja super bacana, que faz produtos progressistas. Eu tenho várias camisetas e panos de prato com várias frases super legais. Mari, um beijo. Eu vou estar aí na Matinê Esquerdinha Livre, lá no Galpão Elza Soares. Olha só que legal, cara. Galpão Elza Soares. Dias 1 e 2 de março, sábado e no domingo de carnaval. Além de bloquinhos animados, a Matinê vai ter oficinas criativas, pintura facial, comidinhas deliciosas e muito mais.
Ó, e quem for vai me encontrar lá, porque eu já confirmei a minha presença matinê Esquerdinha Livre a partir das 11 horas da manhã no Galpão Elza Soares, Alameda Eduardo Prado, 474, Campos Elíseos, aqui em São Paulo. Você gosta de carnaval, professora? Gosto, vou levar o meu titinho nessa matinê. Eu vou levar o meu titinho lá. Que maravilha, Vai que de maravilha. bruxinho, com certeza. Ó, falando já, né, na nossa companheirada, antes que eu me esqueça, está aqui um oferecimento do Armazém do Campo, café da Dona Cecília. É Café Cecília, eu chamo ela de Dona Cecília porque eu encontrei, né, como eu falei com ela, é a Dona Cecília. Está aqui. Meu Deus, com gostinho de democracia e reforma agrária. Muito obrigada, gente. Adoro café, adoro democracia. Carlos Alberto, meu querido irmão, bem mais velho do que eu. É uma provocação. Professor de história, aposentado, né? Tá curtindo a vida, a bebezinha novinha. É de geografia, ainda bem que me falaram no ponto, que outro dia eu falei para ele, professor de história, ele falou, sou professor de geografia. Foi muito bem. Acabou de ser pai da Rafaela, né? Bebezinha linda. Eu vou mandar um café aí para você, viu, Carlos Alberto? Você e a minha cunhada Cláudia, que, aliás, me mandou uma mensagem super linda no meu aniversário, viu? Beijo para vocês todos. Bom, professora, esse é o café certo que você falou que o teu marido é teu companheiro. Nossa, Diogo, olha aqui o que eu vou levar para casa, bem, olha. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Falamos, né, sobre o café, o preço do café, essa complexidade toda. A gente falava um pouco agora sobre essa questão mais política. Sim. Eu queria continuar um pouquinho com isso. A gente está já no último bloco, mas dá tempo ainda da gente falar um pouco sobre essa questão do... Porque eu me vejo, às vezes, numa encruzilhada. Né? A gente tem um governo que, particularmente, ajudamos a elegê-lo, muitos de nós a construir políticas públicas, a discutir em diversos setores. Tivemos, em 2022, um desafio gigantesco, que foi derrotar a extrema-direita. A gente hoje, né, e depois de tudo, né, que foi divulgado, plano de assassinato, plano de golpe de Estado, a gente vê a importância que foi uma vitória, inclusive apertadíssima, né, professora? Do ponto de vista de números, né, de percentual, uma coisa absurdamente arriscada. Me dá até frio na barriga quando eu penso, ia falar, né? que tem um arrepio aqui. Não é? Agora, a gente tem um dilema, que a gente tem um pacto, né, com a direita democrática, inclusive com o agronegócio. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que se não tiver um investimento nessa relação dos movimentos sociais, como o MST e outros mais, né, e uma proximidade com a base, fazer a disputa lá, a gente também não vai ficar patinando. Vai. E a minha impressão, professor, eu queria ouvir de você, é que o capitalismo está em crise. Nós estamos, né, eu acho que eles estão dando os últimos suspiros, né? Não tem, então, eu acho que, inclusive, a própria eleição do Donald Trump, a postura que ele está tendo em Gaza agora, ele já assume que eles querem o espaço territorial, né? Querem dizimar a população e ponto final. Eu acho que isso é um suspiro de sobrevivência, e por isso a ascensão da extrema-direita. Está correto? E qual seria, caso você concorde, professora, né, os nossos próximos passos, né, para salvar não mais os mais vulneráveis, mas salvar a nós mesmos e a própria, né, existência do planeta, porque esses caras são loucos. Eles são capitalistas, eles são completamente capitalistas. Olha, Ernesto, eu não tenho como concordar mais com você. O capitalismo, ele é um gerador de crises, porque ele é instável, ele patina sobre a sociedade, né? Sobre a cabeça da sociedade, e ele eu diria, né? Então eu me sinto, depois que você lê o 18 de Brumário, você fica meio monotemática, né? Então,
se o nosso, né, telespectador pudesse ler um livro, leia o 18 de Brumário, né? Porque parece um pouco uma leitura dos princípios do Nostradamus. Já né? O Marx põe na tela a capa do livro, por favor, para a gente já fazer um merchan já. Merchan, É isso do mesmo. Zé de Brumário. É um livro que assim, o Marx escreve em 1854. Né? Ele está falando da ascensão do Luiz Bonaparte, que é o sobrinho do Napoleão. E, na verdade, ele está fazendo uma análise de luta de classes. E ali o Marx vai falar, ó, essa aqui é a alta burguesia, essa aqui é a classe média, a classe baixa, o proletariado. E aí ele vai mostrando como todo mundo faz os conchavos. E, no final das contas, ele acaba distribuindo para a gente o mecanismo do capitalismo tardio. Né? E na edição da Boitempo, tem o prólogo do Marcuse, que é da teoria crítica, foi um baita teórico, e ele fala, olha, eu sou imigrante, eu sou fugitivo da Alemanha, eu sou um judeu que veio fugido da Alemanha. O Marx não tinha dimensão do que ele estava escrevendo, porque essa fórmula, essa violência extrema, que no final das contas, Ernesto, o capitalismo tardio é um estado de exceção permanente. Sim. E global. E global. É um estado de exceção permanente, ou seja, é violento e o acesso político das demandas sociais das minorias mais fracas. Porque... Você está descrevendo o Donald Trump. Sim. O governo dele agora Sim, não? caminha para isso. Exato. Então, as minorias mais fracas, né, porque existem minorias mais fortes, porque a elite ali, o Elon Musk, o cara do Facebook, é um punhado de gente. Se a gente for ver concentração de renda, é isso aqui de gente, é a minoria Sim. mais forte e as minorias mais fracas. Sim. Então, as minorias mais fracas, nesse estado de exceção permanente, eles têm vedado todos os acessos para essa democracia participativa. Quem quer democracia é a gente. Sim. Quem quer democracia é a gente, não é o capitalismo. A gente quer participação, a gente quer melhorar a vida das pessoas. O capitalismo, ele não quer isso, ele quer que as pessoas se desmobilizem, acreditem que elas podem viver na melhor condições se elas pisarem em cima dos outros, se elas competirem Sim. em cima dos outros, né? Que os recursos Salve-se quem puder. Exato, que os recursos são escassos. Escassos para quem? Sim. Né? Então, a questão toda é a forma como, eu acho que quando você apresenta, né, a nossa reunião de hoje, a nossa conversa de hoje, é bem isso. A gente se acostumou a achar que... Né, normalizamos. O Zizek fala que a gente está mais preparado a imaginar um meteoro do que o fim do capitalismo. A gente se acostumou com isso. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então a gente está errado. Sim. Porque o capitalismo é a gente. Né, a forma como a gente acredita. Então, esse capitalismo, quando ele entra em crise, quando ele sente que está patinando, que a economia dos Estados Unidos já não é tão pungente quanto há muitos anos, há muitas décadas. Aparece esse completamente abilolado do Trump e ele está sendo altamente capitalista. Se a gente vai e tem o desprazer de estudar a ascensão do Hitler, como se dá a ascensão do Hitler, você lê os jornais da época falando, é mais um maluco aí, não vai ficar 3 meses aí, não vai ficar 3 semanas na frente do hashtag, e ele fica, e ele faz tudo que ele fez, né? Então, assim, ele é maluco, mas ele não rasga dinheiro, não é assim que a gente fala? Aquele lá não rasga dinheiro. Então, eu acho que o Trump, na verdade, ele é a quinta essência do capitalismo. Ele não respeita a diversidade, ele não respeita direitos humanos, ele não respeita direitos sociais. Hoje eu estava lendo nas redes sociais alguém comentando o limbo jurídico de cidadania mesmo, que as pessoas trans estão nos Estados Unidos nesse momento, depois que o governo Trump entrou. E aí a pessoa fazia um comparativo com origens do totalitarismo da Hannah Arendt, mostrando que o passo a dar é tornar não cidadãos, né? Tirar do Estado essas figuras e deixá-las num limbo jurídico. Né? Então, assim, isso tudo faz parte do capitalismo. Sim. Então, a gente quer isso. É isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer se comprometer com algo melhor? A gente tem que ter coragem de dizer o que a gente quer.
Nós não queremos isso. E comprar o debate, Sim. o embate, fazer o embate Sim. político. Sim, Né? se a gente tiver vergonha, se a gente aceitar, né, que é isso que nós temos, a gente tá, bom, nós somos zumbis, não é à toa que nós temos ali no começo, agora vai me fugir, mas nós temos os filmes de vampiros, os filmes de zumbi, são parte da forma artística de dar expressão para a sensação dos indivíduos vivendo no capitalismo. A gente abre mão de acreditar que é possível fazer alguma coisa nova, porque o capitalismo é mais forte. Então as pessoas se tornam zumbis, se tornam essas figuras que sugam as outras. E aí na literatura apareceram essas imagens, assim, o Frankenstein, os vampiros, os zumbis. Que interessante, né? Tá vendo só? A gente fica assistindo Drácula e não sabe muito bem de onde que é. Pois é isso aí. Cara, que loucura. Eu quero fazer só Eu, agora há pouco, falei, né, ele é louco. Né? E eu lembro que nas redes sociais, quando o Bolsonaro começou a fazer o que fazia na pandemia, né, eu dizia sempre, não, esse cara é louco. Tal. E muita gente escrevia para mim, falou, Ernesto, você não pode chamar de louco e tal, não sei o que. Eu falei, então tá. Eu falei, esse cara é um filho da... Bom, aí alguém escrevia, né? Não pode, porque tava. Tá bom, gente, o que eu faço então? Ele é um capitalista. Então eu achei uma alternativa que já me cobraram também, dizendo que não é correto, mas eu digo, olha, com respeito às pessoas que realmente têm sofrência mental e etc., mas que esses caras são loucos, eles são loucos. Eu sei que o pessoal da edição vai me matar, mas eles são narcisistas. Eles são a pura expressão da pulsão de morte. Não existe nada para eles, só existem eles. Esteticamente agora, mesmo já com o Bolsonaro ele era uma figura, não continua sendo, uma figura tão bizarra, né? E intelectualmente também miserável, né? Que eu não conseguia enxergá-lo dessa forma. Para mim ficava uma coisa mais, uma piada sem graça e um desastre que aconteceu com o Brasil. A eleição dele, que foram vários fatores que eu acho que sai só desse campo da extrema-direita. Eu acho que houve, né, essa criminalização do campo progressista, o golpe, são coisas mais profundas e o Bolsonaro apareceu ali. Ele não era o projeto, né, inicial dos neoliberais, mas depois eles abraçaram, eles acharam que iam conseguir colocar uma focinheira nele e o Paulo Guedes ia, né, tocar o projeto deles. Mas agora com o Trump, né, eu fico vendo a figura do Trump e a forma. Eu acabei de assistir agora, como é que se chama? É um filme sobre ele que está concorrendo ao Oscar. Alguma coisa. Eu quero assistir, sei qual é. Eu vou me lembrar daqui a pouco. O ator, ele parece que encarna muito bem. Mas é espetacular, mas como você falou, o desprazer, eu tive o desprazer de assistir para entender um pouco a figura desse cara. E o ator é maravilhoso, acho que o ator concorre ao Oscar. Mas como é que chamava aquele programa que fizeram aqui no Brasil, que o cara demitia as pessoas também? Ai. Aprendiz. E o filme chama Aprendiz. Tá. É isso. Que ele aprende com o advogado dele. Exatamente. E você vê o Trump hoje, né, ele fazendo, você fala, cara, é a mesma técnica que ele usava lá. Tá. Né, que o cara, inclusive, eu não vou dar spoiler aqui, mas o cara ensina ele, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, assim, eu vejo o Trump fazendo isso e vejo como o último suspiro desses caras, porque o sistema que eles defendem está tão em crise que a viagem agora passa a ser, e é por isso que eu acho que ele anda muito com o Elon Musk, a viagem dele, você vai falar, vamos explodir isso aqui, a gente vai para Marte e tá tudo certo, a gente vai conseguir, e sabe, salve-se quem puder e acabou. Eu queria mandar um beijo pro filho do Elon Musk, né, que disse que você não é presidente, saia daqui. Criança é um negócio. Agora, olha, Ernesto, eu acho que o capitalismo nunca foi tão capitalismo quanto ele é agora. Então, assim, talvez, eu insisto muito em dizer isso, eu acho que quando a gente imagina que é o último suspiro, é até uma forma da gente abrir a mão ai, pelo amor de Deus, vai decantar isso. Sim. Na verdade, eu acho que ele vai ficar ainda mais agressivo,
mais contundente. O que vai acontecer em Gaza, a gente não tem dimensão do que vai acontecer. Então, vai ficar uma situação mais paradoxal para a gente dizer, para dizer que os Estados Unidos são a democracia do mundo, sabe? Então, eu acho que o que a gente está vendo é o capitalismo sem essa roupagem que a gente se acostumou tanto no pós-guerra, desse capitalismo keynesiano, desse capitalismo estado de bem-estar social. O que nós estamos vendo é o capitalismo puro sangue, é ele no sentido sem mais... as grades de proteção. Exato, só que lá, no pós-guerra, nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, nós tínhamos a União Soviética para fazer o tampão. Nós não temos mais isso, né? Mas a China não faz essa administração ideológica nesse campo grande, né? Ela não faz essa disputa ideológica como a União Soviética em algum momento fez. Então, assim, nós estamos no capitalismo centrifugando. Puro sangue. Puro sangue, Professora Ana, eu infelizmente vou ter que terminar o programa porque nós já estamos com o tempo estourado. O tempo de televisão é sempre curto. Eu me acostumei muito com os podcasts, que a gente ficava 2, 3 horas, né? E TV é sempre muito enxuto. Mas março, já quero te fazer um convite, nós vamos fazer uma programação voltada só para as mulheres. E eu queria contar com a tua presença aqui. Claro, muito fico bem. muito feliz. Muitíssimo obrigado, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu. A gente se fala então. Tá bem. Em março estaremos Até aqui lá. de novo. Pode Fechado? Fechado. Muito obrigado. Assim, finalizamos mais uma edição catedrática do Conversa Sem Curva, onde buscamos compreender um pouco melhor como esse falido sistema capitalista molda as vidas e até mesmo as nossas personalidades. O parça de Karl Marx, Mr. Engels, resume bem o que conversamos aqui hoje. Disse ele lá atrás, mas ainda infelizmente muito atual, que, abre aspas, os que no regime burguês trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. Você acha que isso está certo? Muitas vezes as pessoas dizem ser antipolítica, que não gostam e não querem se envolver com política, sem dar conta de duas coisas. Primeiro, que tudo é política. Segundo, é que são contra esse sistema capitalista opressor sobre o qual estamos submersos. É isso aí. Beijo enorme e até a próxima.